Fabrício Queiroz voltou a ameaçar Bolsonaro e seus familiares. Sempre que Queiroz tem a possibilidade de aparecer, de conceder alguma entrevista, ele fala alguma coisa ameaçadora para Bolsonaro, mas sempre daquele estilo dele, sorridente, bem o estilo milicianesco que nós sabemos. Não são ameaças muito diretas, mas sempre alguma coisinha velada. Essa ameaça aconteceu na semana passada, mas graças a vocês eu acabei tomando conhecimento e temos que comentar, obviamente, essa nova ameaça de Fabrício Queiroz. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso foi uma ameaça de Fabrício Queiroz ou apenas uma citação ao vento e despretensiosa? E assim como Queiroz voltou a ameaçar Bolsonaro, voltamos para o nosso cenário tradicional. E só por isso já vale o seu like e envie o superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E dessa vez, Fabrício Queiroz, ele ameaçou Bolsonaro em um podcast chamado Meio a Meio. A última grande ameaça de Fabrício Queiroz foi uma entrevista à revista Veja. Eu vou deixar o link desse meu vídeo comentando essa outra ameaça de Queiroz aqui no card para que você possa entender melhor. E dessa vez, pessoal, Queiroz falou abertamente: eu quero ver eles não me apoiarem para ser deputado federal. Porque o Fabrício Queiroz, ele tem essa pretensão de ser deputado. Ele é um candidato, é um pré-candidato, ainda não foi oficializada a candidatura dele, mas ele está buscando apoio. A família Bolsonaro, por sua vez, não demonstra muita vontade em apoiar Fabrício Queiroz. Na verdade, o Bolsonaro tem um outro candidato preferido no Rio de Janeiro, que não seria Queiroz, por onde o antigo faz tudo de Flávio Bolsonaro vai se candidatar. Isso tem provocado alguns ciúmes por parte de Queiroz com esse outro candidato. O bicho tá pegando aí nos bastidores para saber quem vai ser ungido pelo apoio de Bolsonaro. E Queiroz faz afagos ao presidente da República, corriqueiramente postou foto no passado falando: Bolsonaro é meu irmão, mas a família Bolsonaro permanece caladinha a respeito de Queiroz, mas Queiroz sabe sempre fazer acenos como ele fez nesse podcast e como você vai se inscrever agora. Então já se inscreva no canal. Houve um corte, mas vamos voltar aqui. O Queiroz falou o seguinte nesse podcast chamado Meio a Meio. Eu vou deixar o link aqui no card, no final, para que você possa ver e principalmente perceber a entonação de voz do Fabrício Queiroz quando ele fez essa ameaça, porque na minha opinião foi uma ameaça. Ele disse o seguinte, perguntaram para ele, né? E aí, eles vão apoiar você? A família Bolsonaro vai te apoiar nessa empreitada para ser deputado federal? E o Queiroz respondeu o seguinte: em qualquer lugar que eu vou, perguntam, e aí, eles vão te apoiar? Eles quem? Flávio, Bolsonaro, a família do presidente como um todo. Eu falei, cara, é um absurdo se não apoiarem. Ou seja, todo mundo que pergunta pro Queiroz se ele vai receber o apoio do Bolsonaro, ele fala, olha, é um absurdo a família não me apoiar. E por que seria um absurdo? Porque Queiroz conhece a família Bolsonaro, porque eles conhecem a índole dele, Queiroz, ou porque ele pode abrir a boca. Perceba que o que significa esse absurdo? É uma ameaça velada. Como ele já tinha feito na revista Veja. Queiroz faz sempre isso e ele não consegue atenção da família Bolsonaro. Eu quero ver o que vai acontecer com esse caso do Queiroz lá na frente. E ele continuou. Eu sou bandido? Eu sou o Queiroz, pô. Ele não respondeu se ele é bandido. Ele falou, não sou bandido, eu sou o Queiroz. O que significa ser o Queiroz? Eu sou o Queiroz, pô. Pai de família, trabalhador. Fiz uma lambança, que isso respingou neles? Sim, mas não tem crime. Eu quero ver eles dizerem que não me apoiam. Eu quero ver eles dizerem que não me apoiam. Foi um desafio. Foi um desafio. Ele nessa parte ele pergunta assim, né? Perguntem pra eles. Eu quero ver eles dizerem que não me apoiam. Eu interpretei essa fala como um desafio, como uma ameaça. Porque Queiroz, pessoal, ele sabe tudo sobre as rachadinhas do caso do Flávio Bolsonaro. Ele sabe tudo porque ele foi o grande pivô desse esquema e o Fabrício Queiroz é a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E você sabe muito bem disso e o Queiroz também sabe muito bem disso e você precisa se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. No momento, as investigações elas voltaram para a estaca zero. O Ministério Público solicitou mais informações, algumas provas foram obtidas de modo irregular, então as investigações voltaram para o início. Só que essas investigações elas são muito importantes, pessoal, porque como vocês sabem, duas contas administradas
pelo Adriano da Nóbrega, miliciano, que foi morto numa operação policial na Bahia em 2020. 2 contas administradas por ele recebiam dinheiro diretamente das rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro, depositados pelo Fabrício Queiroz. Eu já expliquei esse lance, o Adriano da Nóbrega voltou também a assombrar a família Bolsonaro, porque o Ministério Público solicitou mais informações para a polícia da Bahia. Já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. E o Fabrício Queiroz, ele conhecia aparentemente muito mais a família do Adriano do que o Flávio Bolsonaro. Mas isso não impede que o Flávio Bolsonaro conhecesse o Adriano, porque o Adriano da Nóbrega foi homenageado pelo Flávio na época que ele estava preso. E a esposa e a mãe do Adriano foram trabalhar no gabinete do Flávio por indicação do Fabrício Queiroz. E quando o Queiroz ele ficou refugiado, ele se refugiou em Rio das Pedras. Rio das Pedras é o local onde a milícia do Adriano da Nóbrega, o escritório do crime, comandava o local, dominava o local. Então há uma relação muito próxima, muito forte entre Adriano da Nóbrega, Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro. E todo mundo sabe que é justamente por esse caminho que nós podemos ter a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado, inclusive com dinheiro público vindo do gabinete do deputado estadual à época Flávio Bolsonaro para as milícias do Rio de Janeiro. Então isso é muito diferente de um desvio de verba. É muito diferente de um superfaturamento de obra. É muito diferente do que acontece com o orçamento secreto e o superfaturamento de tratores. Porque não é simplesmente um crime do colarinho branco, mas é dinheiro público financiando o crime comum. Financiando a milícia, financiando execuções. É muito sério tudo isso. E o Queiroz sabe que ele sabe o que ele sabe. E o Queiroz, ele tem a noção que ele pode ser preso, assim como o Bolsonaro tem a noção. E você tem que ter a noção de se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Então o Queiroz, ele quer disputar como deputado federal, porque se ele conseguir fazer isso, o que acontece? Todos os crimes anteriores ao mandato dele vão ficar suspensos. Eles vão ficar ali em uma espécie de stand-by. A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro. E isso vai garantir a ele mais alguns bons anos de liberdade. Mais alguns bons anos de liberdade. E não é só uma questão do Fabrício Queiroz. Vários outros integrantes do Bolsoverso também estão preocupados com prisões. E eu já fiz um vídeo, já vai fazer aí um mês e meio, falando sobre isso. O link está aqui no card. Tá? Inclusive, a ex-esposa do Bolsonaro, Ana Cristina Vale, também quer disputar. Então há toda uma espécie de fuga da prisão ou uma tentativa de fuga por parte dos integrantes desse Bolsoverso. E é impressionante que todos eles estão envolvidos com esse esquema das rachadinhas. Eu vejo que Queiroz teme ser preso, Queiroz quer porque quer o apoio da família Bolsonaro, porque claro, se ele tiver isso, a chance dele vencer o pleito e se tornar deputado federal aumentam demais. Só que o Bolsonaro não parece disposto a querer ceder e dar esse palanque para o Queiroz. Se a depender de Bolsonaro, seria melhor que o Queiroz ficasse de boca fechada, não aparecesse mais, só que eventualmente Queiroz aparece. E toda vez que ele aparece, seja para Veja, seja para um podcast, ele dá alguma indireta para a família Bolsonaro. Sempre faz isso. Sempre faz isso. E essa história vai continuar até o pleito que nós vamos ter. Faltam mais 4 meses e vai ficar cada vez mais interessante. E Bolsonaro não quer Queiroz, obviamente, porque ele é uma recordação das rachadinhas do Flávio que ainda não foram explicadas. Porque não é somente Flávio que está envolvido. Vamos lembrar que Michele Bolsonaro recebeu R$ 89 mil na sua poupança vinda de Fabrício Queiroz.